E eu gostaria de arrazoar com vocês, antes da gente entrar na leitura bíblica. Se está faltando alguma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, por favor, vamos cuidar disto. Você tem condição de realmente dar os próximos passos. Se você talvez esteja hoje aqui e diga assim: pastor, ainda não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu vou dar a oportunidade para que você faça isso daqui a pouco. O que é entregar a vida a Jesus? É um ato simples na vida de um homem e de uma mulher. É quando nós nos declaramos pecadores como somos. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas a palavra de Deus também nos ensina que um dia aquele que não tinha pecado, ele morreu por todos os pecadores, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário. A fé é muito simples. Quando você admite o seu próprio pecado e você se reconhece um pecador, carente da graça, do perdão e da justificação através do sangue do Cordeiro. E quando você com seus lábios você declara, admitindo que você é um pecador e reconhece que Jesus Cristo morreu naquela cruz, te substituindo a você e a todos, a toda a humanidade. Quando reconhecemos isto, a palavra de Deus diz que um caminho se abre, porque desde a morte de Jesus Cristo, o véu do templo está rasgado. Nós não precisamos mais de intermediários para chegarmos a Deus. Um homem na simplicidade do seu coração, reconhecendo os seus pecados e clamando a Deus por justificação dos seus pecados através da morte de Cristo Jesus, a morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se você confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. E há uma perspectiva bíblica muito grande, que diz que será salvo tu e a tua casa. Parece que Deus, quando salva alguém, Ele estende os seus braços amorosos para abençoar todos que estão ao nosso redor. É por isso que eu disse a princípio, bem-vindo a esta mesa. Mas quem sabe hoje alguém diz assim: pastor, eu estou impedido de participar desta ceia, porque eu nem sequer entreguei a minha vida a Jesus. Pastor, eu estou impedido porque, mesmo tendo entregue a minha vida a Jesus, eu não dei o próximo passo. Eu ainda continuo lutando com as minhas dúvidas, com as minhas incertezas e ainda não fui biblicamente batizado. E eu creio que um culto como esse, no seu preâmbulo, na sua introdução, tem que derrubar todas estas coisas para eu lhe fazer um convite nesse momento em nome de Jesus. Se há um vazio no seu coração, e se você está buscando resposta para a tua existência, pare de procurar, porque a resposta para a sua vida já chegou, há mais de 2000 anos atrás, lá no Calvário, quando o justo morreu pelos injustos, quando Cristo se deu por inteiro sem ter pecado, Ele se deu por inteiro para salvar a todos os pecadores. Então não falta mais nada. A única fé que existe no mundo em que Deus vem ao nosso encontro é a fé cristã. Todas as demais religiões vivas do mundo é a tentativa do homem de chegar até Deus. Só o cristianismo. Deus veio ao encontro do homem através de Jesus Cristo, que nasceu daquela virgem, cresceu, realizou seu ministério por 3 anos e depois disso morreu uma morte horrenda pelas mãos de romanos. Ele foi crucificado. E enquanto era crucificado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mesmo no meio da sua dor e angústia, ele teve tempo de se lembrar de cada um de nós. Esse é um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus gracioso e um Deus que entende de ser humano. É por isso que nós estamos aqui nesta igreja, porque um dia fomos alcançados por este amor. E todo aquele que é salvo por Cristo Jesus, ele se torna potencialmente um divulgador das boas novas de Jesus Cristo, desta salvação. E é por isso que onde houver um cristão, haverá a proclamação desta verdade. Por isso,
Eu quero daqui a pouquinho orar por você, você que vai dizer nesta manhã, pastor, ore por mim, porque eu quero dar o primeiro passo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. E a gente vai dizer, glória a Deus. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Vamos deixar Deus agir. Segunda coisa importante, todo cristão, quando se converte, ele precisa ter uma comunidade. Essa é a nossa comunidade. Mas existem milhares e milhares de comunidades espalhadas sobre a face da terra, milhões delas. Toda vez que nos convertemos, temos uma necessidade de ter comunhão uns com os outros. Temos que nos congregar para servirmos a Deus com alegria, para louvarmos e adorarmos esse Deus, para recebermos sempre a sua palavra, a palavra que enriquece. E é por isso que os cristãos, onde estiverem, estarão congregados. Naturalmente, já desde a década de 90, nós encontramos muitas pessoas decepcionadas, não com Deus, mas decepcionadas com a igreja local. Muitos desses têm feito a opção de ser desigrejados. Ou pessoas que vivem à margem da igreja, vivendo a sua vida espiritual, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, e a gente vê o quanto que esse ato é nobre no coração dessas pessoas que assim se declaram. Mas, querida igreja, a ideia da igreja como corpo vivo de Cristo não foi uma ideia de homens, foi ideia de Deus. Deus sabe que nós precisamos pertencer a algo que é maior do que nós mesmos, maior do que a nossa família. Deus não nos criou para sermos pequenas ilhas, onde as coisas girem ao nosso redor. Deus nos fez em porções continentais, para que a gente possa abraçar um ao outro, como nesta última semana. Estamos chorando com 3 famílias da nossa igreja. A família do Bena, a família Devorim e a família Uchoque. Eu sei que esses são momentos tão difíceis. E eles seriam muito mais difíceis se estas famílias não tivessem a igreja para orar, para abraçar, porque senão a dor seria muito maior. A igreja de Cristo Jesus, repito, não é ideia de homens. Foi Jesus Cristo que falou a respeito dela. E falando dela, ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso não é uma força passiva, que a igreja está no seu lugar e as portas do inferno vão ficar no território dele, do inimigo das nossas almas. Não. Deus está dizendo que geograficamente a igreja vai crescer e vai, na verdade, encurralar as forças do inferno. Não significa que nós vamos ser atacados pelo maligno e vamos ficar aqui. Tudo que é de Deus cresce, irmãos. Tudo que é de Deus multiplica. E eu sei que às vezes quando multiplica nessa proporção, que o pessoal que cuida da ordem do culto tem que dizer, pastor, tem que ir rápido hoje. Porque não podemos prender o povo aqui debaixo desse calor intenso por muito tempo. O culto tem que ser curto. É por isso que a gente vai colocar ar-condicionado. Para o culto ser longo. Não, nós vamos sempre primar para que ele seja extremamente objetivo e produza a bênção na sua vida. Mas, irmãos, nós nos reunimos aqui porque o nosso ideal é adorar esse grande Deus. Porque durante todos os dias da semana, o dia melhor é o domingo, é o dia do Senhor. É um dia que nós não fazemos negócio. Só entendemos que vão trabalhar os policiais, os médicos e aqueles outros que têm responsabilidades de segurança e que vão trabalhar, porque o ideal era que nenhum cristão fizesse nada no dia do domingo, a não ser vir à casa de Deus, ler a palavra de Deus, sentar-se com a sua família, ter comunhão e adorar esse Deus que é digno de toda adoração. Porque domingo ele já tem dono, e o dono dele é o Senhor. Toda pessoa que trabalha sem parar, retrata na sua vida o Egito. Porque no Egito o povo de Israel não tinha um dia para descansar. É por isso que Deus, quando tira o povo do Egito, já
estabelece o sábado como descanso, porque significava a libertação do opróbrio e do trabalho sem cessar. Mas hoje, essa vida é tão corrida que nem o domingo a gente respeita. Segundo as nossas introdutoras, tem irmãos que ficam na igreja com seu telefone ligado e fechando o negócio enquanto a gente cultua. Tem gente que fica no culto o tempo todo conversando. Naturalmente, o culto para esses não é para melhor, mas é para pior. Porque esse não é o objetivo de um culto. Nos congregamos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Estamos aqui para dar cultura bíblica para os nossos filhos, para a nossa descendência. Porque geramos filhos para abençoar o mundo, não para povoar o inferno. Temos que cuidar da sua vida espiritual. E naturalmente nos congregamos aqui procurando produzir a melhor forma de aprendizado que existe. É um culto público ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, se prepare para estar nesse culto. Não venha de qualquer jeito a esse culto. Às vezes a gente vê tanto irmão maltrapilho vindo para a igreja, que parece que dormiu com aquela roupa e vai vindo para a igreja com aquela roupa. Nem se prepara para vir à casa do Deus Altíssimo. Eu sou daquele tempo que tinha até a roupa só do domingo. E a gente só tinha uma roupa. O pastor da minha igreja vinha sempre com ela. Aquela calça marrom. E aquela camisa salmão. Eu nunca mais usei a camisa salmão. Porque eu usei durante tanto tempo a mesma camisa com aquela mesma cor que eu disse para mim mesmo. Um dia eu vou trabalhar e vou comprar camisas de outras cores. Cada um tem a sua experiência. Mas um dia eu também fui escravo e agora sou livre. Um dia também eu fui membro de uma igreja e com que alegria eu participava desta mesa. Regozijando-me no meu coração pela oportunidade de participar da comunhão dos santos, estar em comunhão com a igreja de Cristo Jesus e o sentimento de pertencimento a uma comunidade. Isso, irmãos, é a coisa mais gostosa do mundo. Porque, olha, só olhando para esse lado eu não conheceria a Rê. Não daria. Bel, eu não te conheceria se não fosse a igreja de Jesus e não fosse o Senhor Jesus. Irmã Terezinha, eu não conheceria a irmã, viu? Carlão, você e a Lucy seriam desconhecidos, mas por causa de Jesus nós somos mais chegados que irmãos. Como é gostoso a gente poder chamar cada um de vocês de família, porque esse pertencimento, ele nos faz pessoas diferentes, a dinâmica da nossa vida é diferente, porque sozinho nós fazemos pouco, mas quando estamos juntos nós somos mais fortes. Nós podemos sustentar a obra missionária. Nós podemos fazer diferença em centenas de lares das creches. Nós podemos distribuir pão para os necessitados. Nós podemos sustentar os nossos missionários. Isso a gente não faz sozinho. A gente só faz com a cooperação de uma igreja igual a esta. Quando Paulo recebeu a mensagem de Cristo e ele tinha que repartir esta mensagem, a ideia de Paulo é que a igreja era um corpo espiritual que se espalhava sobre a face da terra. Paulo reconhecia pelo próprio Espírito Santo de Deus que aquela era a saída que Deus estava dando para abençoar o mundo inteiro. E a ideia é igreja. Não importa o tamanho, igreja, igreja. Fui agora para uma associação lá em Belo Horizonte, uma associação de igrejas batistas, que a maioria dessas igrejas tem 60 membros apenas. Investindo o nosso tempo, orando com aqueles irmãos, falando a respeito de crescimento. Por quê? Porque nós queremos que a experiência que nós tivemos em Boas Novas possa ser replicada em todos os lugares possíveis. Porque eu descobri que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele é conosco, Ele vai ser com qualquer igreja que queira obedecê-la. E isso é muito gostoso. Então tem saída. Agora, o mais gostoso de pertencer a uma igreja como a nossa é pertencer a Jesus Cristo. Esse é o grande privilégio nosso. É isso que nos iguala. O denominador comum da nossa vida, igreja, é o Senhor Jesus.
Somos diferentes? Claro que somos. Pensamos diferente? Pensamos. Tomamos decisões diferentes? Damos. Tudo isso fazemos. Mas, irmãos, quando a gente olha para Jesus Cristo, parece que tudo se converge para Ele. Eu consigo te amar, consigo te perdoar, consigo te compreender, consigo andar todas as milhas da vida por causa dele, Jesus. Por causa dele, o Senhor Jesus Cristo. Eu não encontro na face da terra uma outra organização igual esta. Porque nas outras você tem que pagar para entrar. Nesta, o preço já foi pago na cruz. Naquelas, você precisa ter uma carteirinha de pertencimento. Mas aqui, você olha para mim e diz assim, eu sou irmão em Cristo, eu entreguei a minha vida a Jesus, pronto. A carteirinha já está carimbada. Isso é lindo demais. E o mais gostoso de tudo, o melhor de tudo, é que nós temos um sentimento de unidade. E é por isso que celebramos de uma ceia como esta. Comendo de uma mesma mesa, partindo o pão, bebendo do cálice, e faremos isto mais uma vez em memória de Cristo Jesus. Por isso quero concluir essa parte antes de ler as Escrituras Sagradas dizendo o seguinte: se você é um dos desigrejados desse tempo, mude a sua maneira de pensar. Pertencer a uma comunidade saudável, estar debaixo da autoridade de homens e mulheres que realmente têm um coração voltado para Deus é um privilégio muito grande. E mais do que isso, um lugar seguro para criarmos os nossos filhos. Esse lugar tem nome, é a Igreja de Jesus. E esse nome também passa pelo nome desta igreja, Igreja Batista Boas Novas. Há 25 anos atrás começamos com 40 pessoas. Fatalmente, dentro de 3 meses, chegaremos a 4.000 pessoas. Quem fez isto? Foi Deus quem fez isso. E por isso, talvez você diga assim, pastor, eu acho que eu prefiro pertencer a uma comunidade menor. Eu compreendo. E aí, eu tenho que dizer para você, te perdi. Mas vai em paz. Você tem esse direito. Mas, por favor, pertença a uma igreja de Cristo Jesus. Se você anda saltando de igreja em igreja, de ministério em ministério, lembre-se daquilo que a gente fala a cada ceia. Deus te diz, finque raízes, estenda suas raízes em uma igreja e veja a bênção de Deus sobre a tua vida e a vida da tua descendência. Essa é a promessa que Deus nos faz, até que Ele volte. E é claro, é tão bom pertencer à nossa igreja. Eu gosto muito da nossa igreja, do jeito que ela é, da maneira com que a gente se relaciona. E como eu disse a princípio, se você é bem-vindo a esta ceia, a esta mesa, eu quero recordar ao seu coração que a palavra de Deus nos diz. E logo depois eu quero orar por aqueles que, quem sabe, dizem, pastor, ore por mim, eu quero entregar o meu coração e minha vida a Jesus. E quero também orar por aqueles que dizem assim, pastor, eu quero fincar raízes nesta igreja ou em outra igreja. Não precisa ser a nossa, pode ser em outra igreja. Se você vai numa igreja onde a palavra de Deus é pregada, onde o nome de Cristo é engrandecido, onde não se valoriza as emoções, mas em primeiro lugar a razão, esse é um bom lugar para você estar. Porque a Bíblia diz que o culto dado a Deus tem que ser racional, tem que ser inteligente, tem que ter ordem, tem que ter decência. Cuidado, há muitos enganos no mundo em que vivemos. Seja cuidadoso e atencioso, e que Deus assim nos abençoe. É o próprio apóstolo Paulo que diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele, em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear,
Jesus tomou o cálice, rendeu graças e disse: este é o meu sangue que é dado por vós. Este é o novo pacto de Deus com os homens, é um novo testamento, é uma nova aliança de Deus com os homens. Bebam deles, em memória de mim. E o apóstolo Paulo então acrescenta: porque todas as vezes que nós comermos deste pão ou bebermos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, esta ceia é temporária. O que nos aguarda no futuro é as bodas do Cordeiro. É para lá que nós vamos. E aí Paulo nos sugere: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Ceia do Senhor é sempre uma oportunidade para acertos de conta. Talvez esse mundo tenha influenciado a sua cabeça, a sua maneira de ser. Talvez você esteja acorrentado a vícios, a paixões humanas. Quem sabe, nesse dia onde se prolifera principalmente a pornografia através das redes sociais, quem sabe você seja um crente que conheça a verdade, no entanto você está amarrado, dominado, as trevas estão dominando o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É a sugestão do apóstolo Paulo, acrescentando aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, conforme nos descreve 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 até 28. É promessa do nosso Deus. Por isso, querida igreja, bem-vinda a esta mesa. E como o pastor sempre gosta de dizer, meninas, sejam bem-vindas a esta mesa. Rapazes, sejam bem-vindos a esta mesa. Toda mulher desta igreja é uma lembrança muito doce a respeito da noiva de Cristo, a igreja de Cristo Jesus. Cada homem desta igreja me lembra que nós somos amigos do noivo. Somos os cuidadores da igreja de Jesus até que Ele volte. Mas acima de tudo somos filhos do Deus Altíssimo. E para filhos e filhas a gente só pode dizer: bem-vindos a esta mesa. Porque esta mesa, a Igreja Boas Novas não é dona dela. A nossa denominação também não. Essa mesa já tem um dono, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, sem dúvida, posso dizer: bem-vindo a esta mesa.